Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Diane, né? Trabalho na Secretaria Municipal de Educação do Natal e a gente, nesse momento aqui, eu e a professora Cibele vamos trazer para vocês alguma informação sobre a parte da fundamentação metodológica, né? Que foi um convite do professor Juliano, né? Fundamentos teóricos metodológicos, né? Do ensino das práticas corporais de aventura, foi um convite do professor Juliano, módulo, e eu e a professora Cibele vamos trazer algumas informações para vocês aqui, para que vocês possam desenvolver aulas, né, nessa perspectiva, de forma organizada, sistematizada, né, e das práticas corporais de aventura. Então, trabalho na Secretaria Municipal da Educação, trabalho lá como professora formadora, né, e atuo na secretaria desde o ano de 2008, tá bom? E, então, nesse momento, a professora Cibele vai falar, vai se apresentar para a gente iniciar nosso momento aqui de diálogo com vocês. Oi, gente, bom dia, Diane. Eu sou a professora Cibele Câmara, né? Sou professora da rede municipal, também da Prefeitura do Natal, né? Sou professora na rede há 16 anos e a partir desse ano também eu recebi o convite para fazer parte da equipe de formadores, junto com a professora Diane e com outros colegas que também são assessores, né, da Secretaria Municipal de Educação. E aí, a partir desse ano, comecei a colaborar com a formação dos professores de educação física da rede, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo de construção, né, da fundamentação metodológica em relação às práticas corporais de aventura, né? Mas, e aí eu vou retomar um pouquinho os anos anteriores, né, que eu estava lá na escola até o ano passado, onde eu desenvolvi um projeto com práticas de aventura, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também. Pronto, então, nesse momento, a gente vai começar nosso diálogo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de ensino, né? Para planejamento de aulas, né? No contexto escolar. E aí a gente tem um entendimento de que quando a gente fala sobre fundamentos teóricos metodológicos, a gente vai falar de um processo de base teórica, né? E de toda uma estratégia do passo a passo e etapas de ensino, né? Para que o aluno ele possa conhecer as práticas corporais de aventura e assim também conhecer especificamente algumas modalidades dessas práticas, né? Tomando como referência tanto teórico, né, que já de forma específica vem trabalhando com isso, como também a base nacional como curricular, né, que no ano de 2008, né, houve sua homologação e começou o processo de implantação nas escolas. E também a gente tem como base aqui, né, na nossa cidade, né, Natal, a partir da Secretaria Municipal de Educação, o nosso referencial curricular, né, que foi construído juntamente com a professora Cibele, por mim e outros professores, né, que também a gente atendeu, né, uma das demandas da base, que foi as práticas corporais de aventura, né, e lá a gente deu um processo de ampliação dessa unidade temática. Né? Então, de forma bem sistematizada, o processo metodológico, ele parte de alguns princípios, né? De conhecimento sobre o aporte teórico que você vai usar quando você vai desenvolver alguma prática, né? Você precisa ter conhecimento, você como professor de escola, você, né, como professor que vai atuar no contexto escolar, né, alunos de graduação, né, que estão aí na perspectiva de se formar na base da licenciatura. Também a gente precisa ter conhecimento sobre qual é o objetivo, né, dessa aula, né, definir a unidade temática, e assim também como as modalidades que vão ser trabalhadas, né, e a partir dessas modalidades pensar nas características dessa modalidade. Então, a partir do diálogo que eu vou ter aqui com o Cibele, a gente vai estar falando de forma pontual, né, desses elementos, né, teórico-metodológico, né, para o ensino, né, das práticas corporais de aventura no contexto escolar. Então, Cibele, como foi que iniciou todo esse processo seu, né, de trabalhar as especiais dentro da escola, né, que você atuava, né, e de forma específica, né, como foi que tudo isso começou, seu, de forma pessoal, profissional? Bom, Diane, como você falou em relação à questão, acho que todo planejamento, ele parte realmente do olhar do professor em relação a um embasamento teórico, né, conceitual que ele vai desenvolver na escola, né. A gente tem a questão da experimentação, mas a experimentação ela precisa partir de uma base, né, de uma base de conhecimento.
A minha vivência com as práticas de aventura tem se iniciado eu já tive algum contato com as práticas de aventura na época da graduação, né? Em relação a algumas pesquisas, em relação a participar de algumas provas, né, conhecendo algumas modalidades. Recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, eu comecei realmente a praticar algumas modalidades, né? E aí, especificamente a modalidade do trekking, né? Que vem crescendo aqui, inclusive, no nosso estado, mas foi uma modalidade que me encantou muito, né, no contato com a natureza, na questão de superação de desafios, e quando eu participava dessas provas de trek, eu via muita questão, pensava muito, refletia muito, como eu poderia levar aquele tipo de atividade para os meus alunos na escola, como é que eu conseguiria levar aquela vivência, né, que me possibilitava tantas coisas boas, tantas experiências significativas, como é que eu poderia adaptar aquilo para a minha realidade, né, para a escola, e tentar levar esse conhecimento para os alunos, né. E aí, a gente começou, né, em 2015, mais ou menos, com a questão da publicação da base, a discutir as questões no município, né, com relação à reconstrução, à reorganização dos nossos referenciais, e a gente tinha muita questão de que a própria formação continuada que a gente tinha já construía elementos para a gente desenvolver as práticas corporais de aventura na escola, foram muitas formações que trabalharam estratégias e possibilidades que os professores podiam estar trabalhando na escola. Então, quando a base trouxe essa modalidade na comunidade temática, muitos professores da nossa rede já trabalhavam com as práticas de aventura com as crianças, né, a partir já dos anos iniciais. E aí a gente partiu dessa questão de reorganizar os nossos referenciais para que pudesse também atender as crianças dos anos iniciais, já que já era uma prática dos nossos professores, né? Então, assim, a partir da nossa construção dos referenciais, eu elaborei, né, eu estava no estado profissional, e aí quis realmente encarar o desafio de, a partir da construção dos referenciais, a proposta que tinha lá para organização do conhecimento, com as habilidades, né, com as habilidades que estavam dispostas para os alunos do quarto e quinto ano, né, dos anos iniciais, de realmente construir uma proposta sistematizada para os meus alunos, né, e aí, levando em consideração a minha realidade escolar, né, do que é que eu poderia ver. E aí, retomando um pouquinho sobre essa questão que você falou da base teórica que a gente precisa ter para poder construir um caminho metodológico, e aí tem alguns livros aqui, né, que realmente foram aqueles que eu fui realmente me debruçar sobre eles, para poder realmente entender alguns professores que já trabalharam bastante tempo com a perspectiva das práticas de aventura dentro do ambiente escolar. Aí aqui tem alguns que foram utilizados, né, do professor Dimitri, né, aqui da Juliana, da Viviane também, que foram alguns livros, né, que eu utilizei para poder pensar, né, e refletir a minha escola, né, refletir o meu espaço, né, mas foram assim, isso aqui, né, o clássico do professor Dimitri, né, que realmente ele traz a perspectiva da aventura dentro do ambiente escolar. Então, assim, a gente precisa compreender, né, como as práticas de aventura podem acontecer dentro do ambiente escolar, e aí você precisa, a partir dessas leituras, você começa a enxergar um mundo completamente diferente do seu espaço, né, porque muitas vezes o professor da educação física fica limitado à questão realmente da quadra, né, do uso de um pátio, né, e aí a gente tem muitos outros espaços na escola que podem ser utilizados, e aí foi a partir dessas leituras que eu consegui realmente ampliar a minha visão em relação às práticas de aventura na escola. E aí, nessas leituras, né, Cibela, a gente entende que existe um processo que a gente diz sistematizado das informações, as características e elementos de todos, como é que a gente diz, desses objetos, né, de conhecimentos, e a partir disso a gente tenta fazer o quê? Uma contextualização com a nossa realidade, né, no nosso contexto escolar. E aí é o grande papel do professor, né, que é exatamente fazer esse link, né, fazer esse elo entre o que há, né, de conhecimento teórico, né, básico, que os autores vêm falando sobre as práticas, e como a gente pode trazer isso na nossa realidade, né, no contexto, né, de uma forma geral, no contexto escolar. E aí, como foi a escolha, né, que você fez a escolha pela unidade temática, né, das práticas corporais de aventura,
E, de uma forma geral, assim, a escolha das turmas, né, a faixa etária e o objetivo, né, como foi isso de forma específica que você fez, né, depois de toda essa leitura que você fez e percebeu que há a possibilidade de se trabalhar nas suas escolas. Assim, a proposta, né, realmente era de apresentar, né, uma sistematização que pudesse alcançar as crianças dos anos iniciais, né? E aí, dentro do próprio referencial, né, do município, existiam as sugestões, né, dentro da unidade temática das práticas corporais de aventura, existiam sugestões de objetos de conhecimento, né? E aí estavam lá, entre os objetos de conhecimento para as crianças do quarto ano, algumas das modalidades que estavam lá era a escalada e o arborismo, né? E aí, dentro desse estudo da minha realidade, realmente eu vislumbrei naqueles dois objetos de conhecimento possibilidades que realmente eu poderia desenvolver um trabalho na minha escola, né? Estudando a realidade da escola e vendo as possibilidades que o referencial me dava, né? E aí, realmente, foram as duas modalidades que eu trabalhei com os alunos do quarto ano, né? A gente começou com a escalada, que foi a que tomou boa parte do nosso planejamento e finalizou com as atividades de arvorismo, né? Então, realmente, essa construção foi feita com base nas sugestões que o referencial trazia, mas a partir do momento que você aplica essas modalidades e que você consegue modificar o seu olhar para dentro da escola, você consegue enxergar ali possibilidades que vão além daquelas que o próprio referencial apresentava para os professores, né, como objeto de conhecimento. Porque a partir do momento que você reconhece as possibilidades do seu espaço, você consegue ver que outras modalidades também podem ser incluídas no seu planejamento, né? E aí a gente sempre buscando essa questão de realmente trazer para a faixa etária, né, através dos jogos, das brincadeiras. Foi isso.